Bom dia, tudo bem? Como que você tá? Hoje é quarta-feira e esta é a live Prioridade, onde nós vamos compartilhar uma reflexão baseada na palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida também. Vou aproveitar, vou compartilhar essa live com várias pessoas queridas. E você também pode ajudar compartilhando essa palavra do Senhor para chegar aonde? Até aquelas pessoas que precisam, que querem, que buscam uma palavra de Deus para o dia delas de hoje. Olha só, eu não gosto muito de trazer assuntos polêmicos aqui para a live, porque não é o objetivo nosso criar polêmica sobre nada. O mundo já tem muitas polêmicas. Mas eu vi uma coisa ontem que ficou queimando no meu coração. Eu já tinha ouvido falar há bastante tempo dessa postagem, dessa fala dessa moça. Mas ontem eu ouvi ela falando. Eu parei, porque fica aparecendo nas nossas redes o tempo todo. E eu parei para ouvir. E isso ficou na minha mente e no meu coração. É aquela situação onde uma pessoa famosa fala sobre ser mãe, sobre o peso que é ser mãe para ela e como foi difícil. E ela estava desabafando sobre isso e falando e causou muita polêmica, né? Eu não quero entrar pela via de falar assim que isso foi intencional, porque é uma arma que muitas pessoas que querem continuar na mídia usam para se manterem, né, no topo das discussões do dia a dia. Então eu não quero entrar por essa via se foi intencional ou não a fala dela, mas eu quero pegar o sentimento dela, né, que algo não estava bem, que algo estava pesado. Porque olha só, na palavra de Deus fala assim, que a nossa boca fala o que o nosso coração está cheio. Ou seja, a gente externaliza através das nossas palavras, das nossas ações, das nossas atitudes, o que nós temos guardado dentro de nós, o que a gente carrega. Verdade. Nós temos dentro de nós um estoque de emoções, um estoque de sentimentos, um estoque de coisas que nós achamos, que nós sentimos, e a gente externaliza isso através das nossas palavras, das nossas atitudes, das nossas ações. Então, olha só, você conhece muito uma pessoa ouvindo o que ela fala. Não muitas vezes o que ela fala intencionalmente com você, porque tem muitas pessoas que elas meio que, né, dão uma mentira, falam, querem, né, vestem um papel. Não. Mas presta atenção no que a pessoa é e fala para você normalmente. Numa conversa boba, no dia a dia, no agir dela contínuo. A pessoa não consegue. Eu e você não conseguimos vestir uma máscara o tempo todo. Então, você observando o que a pessoa externaliza através das suas palavras, das suas ações, das suas atitudes, você conhece a pessoa, porque ninguém consegue usar uma máscara 24 horas por dia. Então, aquela moça que estava falando da situação de ser mãe, ela realmente estava sentindo, para ela a maternidade, ser mãe, foi um peso. E ela está falando, colocando isso para fora. Olha só, Jesus falou que o fardo dele é leve, que caminhar com ele é leve. Então, peraí, olha só, ele já nos avisou que a gente teria um fardo, que nós teríamos uma carga, que nós teríamos que pegar a nossa vida e carregar e cuidar. Ele já nos avisou disso. Que nós não estamos aqui nessa terra a passeio, que tudo seria festa, sextou, é só alegria. Não, nós teríamos sim dificuldade. Mas ele disse que com ele é leve, que não é pesado. Aquela moça, quando ela começou a reclamar da maternidade, de ter filhos e de como foi difícil, ela usava muita palavra eu abri mão, eu sofri,
eu. Quando nós começamos a olhar muito para o nosso próprio eu, fica pesado. Mas isso também é um alerta que quando a gente começa a externalizar as nossas dores, reclamar, falar, elas estão dentro de nós. Elas estão. Ela só falou sobre a criação de filhos porque está sendo pesado para ela até hoje isso. Então, eu quero olhar para o sentimento que está dentro daquela moça. Porque quando eu observo a fala das pessoas que estão ao meu redor, eu percebo o que está no coração dela. Porque a gente não consegue ser um personagem 24 horas por dia. Então, olha só. Se você prestar atenção no que o seu filho fala, no que o seu marido fala, no que o seu chefe fala, no que as pessoas ao seu redor falam, muitas vezes transvestido de ai, foi só uma brincadeira, ai, tá só brincando. Esse só brincando sempre tem um fundo de verdade, algo que aquela pessoa quer comunicar para nós. Olha só, quando você observa uma pessoa falando uma fala tão dura, tão difícil quanto essa moça falou sobre os filhos dela, você percebe que tem uma dor muito forte dentro daquela pessoa. Só que o fato dela falar para a mídia, jogar, né? As pessoas vêm e jogam lixo em cima da gente. Aí vai uma manada junto, aceitando aquilo que a pessoa jogou em cima dela e fala, nossa, ela tá falando de mim, eu me reconheci na fala dela. Gente, vamos mandar a real aqui? Vamos falar a verdade em amor? Quem é pai, quem é mãe, quem é esposa, quem é filho, quem é funcionário, quem é patrão, nada é fácil. Nada é um mar de rosas. Eu acho que nem para pessoa milionária, rica, bilionária, o mais rico do mundo é fácil. Por quê? Porque cada situação das nossas vidas traz as dificuldades. Então, quando eu era solteira, eu tinha um sonho de ter um marido, de ter uma família. Eu tinha uma dor na época que eu queria ter um esposo. Hoje eu tenho. As minhas dores, as minhas dificuldades, os meus dia a dia é outro. Uma pessoa que não é mãe tem o sonho de ser mãe. Quando nós somos mãe, sim, dá muito trabalho, sim, não é fácil. Não estou aqui querendo romantizar a nossa vida. Mas eu estou tentando trazer você a uma reflexão de o que a pessoa fala é o que está dentro dela. Mas olha só, o Senhor falou que o nosso fardo é leve. Então não precisa ser pesado. Se a gente caminhar com Ele, se a gente levar para Ele. Só que também o Senhor nos deu inteligência. E se a gente pedir sabedoria para Ele, Ele diz que Ele dá para nós abundantemente. Então olha só, nós somos um ser trino. Um espírito que tem uma alma e habita num corpo. 3 partes. Muitas vezes nós temos problemas nessas 3 partes. Muitas vezes não, na maioria das vezes, 99,9%. Nós não somos só um ser espiritual. Então nem tudo que a gente precisa resolver, a gente vai resolver através da oração. Só olhando para o nosso lado espiritual. E vocês sabem, eu sou uma pessoa cristã. Eu creio sim em Deus, Ele é meu Pai. Eu sou filha amada dEle. Mas hoje eu consigo entender que muitas das minhas dores não é espiritual, é emocional, está na minha alma. E outras dores minhas estão no meu físico. Por quê? Por decisões erradas que eu tomei ao longo da vida. Então, ou seja, nós precisamos prestar atenção no que a gente fala, para não sair magoando outras pessoas, para não sair magoando nosso cônjuge, nossos filhos. Imagina você jogar para o mundo todo que o seu filho é um peso para você. Porque talvez, mesmo que ela não percebeu, foi essa mensagem que ela passou. Foi essa mensagem que ela passou. E os filhos, adolescentes ou pequenos, um dia vão ter acesso a isso.
Então a gente precisa prestar atenção no que a gente fala, porque a nossa boca fala o que o nosso coração está cheio. E é essa reflexão que o Senhor quer trazer para nós nesse dia. O que a gente está alimentando no nosso coração? O que a gente tem colocado para fora? Sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos filhos, sobre o marido, sobre o namorado, sobre você, sobre eu. Porque às vezes eu tenho muita compaixão das mulheres, principalmente, que ficam falando mal de si mesma. Ai, porque eu tô acabada, porque eu tô só o pó da gaita, tô pior que o cocô do cavalo, da mosca do bandido. Gente, presta atenção no que você está falando. Eu tenho que prestar atenção no que eu estou falando. Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas eu tenho 3 filhas. 28, 13 e 10. A minha filha de 28 anos, muitas vezes ela fala para mim coisas que eu disse e que, gente, eu não lembro. Coisas que eu disse quando ela tinha 7 anos, 5 anos, 6 anos, coisas que nós vivemos, mas que marcou a vida da minha filha, que hoje é uma mulher adulta. Quantas vezes eu e você nos lembramos das coisas que os nossos pais falaram para nós? E precisamos buscar, às vezes, tratamento, na maioria das vezes, para resolver essas dores que foram criadas em nós. Então, essa reflexão de hoje é um convite para que eu e você prestemos atenção no que nós temos falado hoje. Porque talvez aquilo que foi falado lá atrás para nós magoou, feriu, deixou uma marca em nós. E nós estamos deixando marca hoje no mundo, principalmente nas pessoas ao nosso redor, nos filhos, nos netos, no marido. Sabe, tem muitas esposas e muitas mães, muitos homens também, que a família não precisa ir longe para enfrentar o inimigo, que a pessoa não precisa ir longe para enfrentar o mal, porque o mal está ali junto, pela fala, porque as nossas palavras produzem vida ou produzem morte. Não tem meio termo, ou vai produzir vida ou vai produzir morte. Mas no meio de tudo isso, nós temos que lembrar, o fardo com Deus é leve. O meu problema e o seu problema com o Senhor é leve. Só que o fato de ser leve não nos isenta de procurar uma solução, de procurar algo que acabe com essa dor, curar as nossas feridas de menina, de menino, de infância, as nossas dores, porque senão nós vamos nos tornarmos mulheres adultas, seja você com 20, com 18, com 35, com 40, com 50 como eu, ou com 60, 80 anos, carregando essas dores e falando e jogando lixo para fora e ferindo e magoando outras pessoas. E muitas vezes pessoas que nós amamos, mas que nós estamos ferindo. Por causa do quê? Por causa das nossas feridas que não foram tratadas, das nossas feridas que nós carregamos. E como que a gente sabe isso? Presta atenção no que você tem externalizado, presta atenção no que você tem falado. Ah, Luzia, mas olha, mas o meu marido, mas eu não falo muito, eu sou uma pessoa muito quieta. Tudo bem, teu corpo fala, teu olhar fala, tuas atitudes falam, o jeito que você vive a sua vida fala, o teu corpo fala. Não tem como esconder o que você é, não tem como esconder quem eu sou. Isso é bem verdade. A boca fala o que o coração está cheio. Eu mostro através das minhas atitudes, das minhas ações, da minha vida quem eu sou. Você quer conhecer um pouquinho mais uma pessoa? Olha os frutos dela. E o que seriam frutos? Sua família, seus filhos, seu casamento, sua casa, sua situação financeira. Isso são os nossos frutos. E o fruto não cai longe da árvore, do pé. Então,
Você quer conhecer uma pessoa? Olha a vida dela. Olha os frutos. Olha a fala. Olha as atitudes. Que você vai saber quem ela é. E as pessoas também sabem quem eu e você somos. Observando essas mesmas coisas na nossa vida. Então, olha só. Hoje eu quero fazer a seguinte reflexão com você. Quando você ouve algo, e eu também ouço algo, de alguém famoso, porque normalmente as coisas chegam para nós através das redes sociais, né? Nós ouvimos algum famoso falar alguma coisa e a gente se identifica com aquilo, coloque um filtro. Não é porque a famosa está falando isso, talvez com intenção, para realmente causar, que isso passa a ser uma verdade na minha vida e na sua vida. Eu concordo que a maternidade não é fácil. Que ter uma casa, que ter uma família... Aliás, eu concordo que viver nesse mundo não é fácil. Mas não precisa ser ruim. Não precisa ser pesado. E eu não preciso ficar vomitando isso para as pessoas. Magoando, ferindo, por dores minhas. A minha dor e a sua dor, nós precisamos tratar. Nós precisamos reconhecer. Nós precisamos trazer a consciência. E deixa eu falar uma coisa que talvez faça sentido para você. Como que você percebe que você tem uma dor? Como que você percebe que você tem algo que não foi tratado? O maridão tem que trabalhar. Olha só, como que você percebe? Se eu falar alguma coisa para você e te ferir e te doer, é uma dor que precisa ser tratada. Por exemplo, um homem foi traído e todo mundo tomou conhecimento disso. E um amigo chega e fala assim, aí corno, e doer, a ferida tá minando o pus. Quando você tá acima do peso e uma irmã que não tiver há muito tempo, ou aquela amiga faz um comentário sobre o tamanho da sua barriga, e isso te incomoda, é uma ferida que precisa ser tratada. Você vê um pai carinhoso abraçando a sua filha, dizendo que a ama e como ela é importante, ou lhe presenteando, isso te dói? Tua paternidade precisa ser tratada. Você se sente rejeitada, inadequada quando você chega num ambiente? Autoestima precisa ser tratada. Então tem muitas coisas que a gente consegue perceber nas nossas vidas. Tem muitas coisas que o Senhor, na sua infinita bondade, abre os nossos olhos para a gente ver. E muitas dessas coisas vêm através dessas polêmicas que a gente escuta. Mas olha só, eu posso escutar, mas nem tudo me convém. Nem tudo vai entrar no meu coração. Por isso que eu fiz questão de vir aqui falar para vocês sobre esse assunto que eu escutei ontem. Sobre essa atriz famosa reclamando da maternidade. Por quê? Porque eu não concordo com o que ela fala. Eu reconheço que tem até alguma verdade? Tem. Mas o que vai adiantar eu vomitar isso para a rede social inteira escutar? Para invadir e fazer milhões de mulheres talvez que tenha conhecimento inferior ou que tem muitas feridas ainda para ser tratadas, para potencializar a dor nelas. Eu não preciso potencializar a dor em ninguém. Se eu meter o dedo na sua ferida, eu preciso ser canal de bênção para ajudar a curar essa ferida. Para ajudar a pegar e falar assim, irmã, vem aqui, vamos conversar, vamos orar. Falar algo que eu já vivi, falar algo que eu já melhorei, que eu já progredi, para ajudar essa pessoa. Não ficar expondo feridas. Não ficar jogando lixo. Eu tive, quando eu me converti, uma pastora abençoada. E ela me ensinou uma frase que eu nunca esqueci. O meu ouvido e o teu ouvido não é lixo para as pessoas ficarem depositando sujeira neles. Podemos hoje ampliar essa frase. Os meus olhos, os seus olhos, também não são lixos para ficar vendo e absorvendo todas essas coisas que as pessoas jogam em cima da gente.
Devemos aceitar, sim, todas as palavras de sabedoria, todas as correções, todas as coisas que vêm para nos ajudar. Para ajudar a curar as nossas feridas, para ajudar a curar as nossas mazelas, as nossas dores. Só o fato de eu e você ouvirmos alguém falar, seja uma amiga, seja um irmão, seja uma filha, cura, cura. Nós devemos nessa terra ser canal de bênção, ser canal de cura, não ficar jogando lixo. Gente, a minha história de vida daria uma novela mexicana, daquelas com trocentos capítulos. Mas eu só falo a minha história quando ela puder curar alguma outra mulher ou algum outro casal, ou alguma outra mãe ou alguma outra mulher. Para quê? Para ser canal de cura e não ser canal de lixo, ser canal de apontar defeito, de apontar dor. Tá, eu chego lá, vomito todas as minhas dores em você, isso aflora em você dores suas também, e daí? E daí eu vou e converso com a vizinha, com a professora da escola, com a moça no elevador, com a colega de trabalho e vou potencializando dores na vida de outras mulheres. Baseado numa história do lixo que alguém jogou no meu ouvido, eu vou espalhando, espalhando, espalhando. E aonde que eu ajudo a curar? E aonde que eu sou bênção? E aonde que da minha boca para de sair lixo? Essa é a nossa reflexão para o dia de hoje. Olha só, se eu e você temos dores, se eu e você temos algo que dói dentro de nós quando a gente vê uma cena, quando a gente escuta algo, é o Espírito Santo trazendo à nossa consciência que aquilo precisa ser tratado, que aquilo é uma dor que necessita ser tratada, porque senão você vai carregar ela a vida inteira. E daí o que vai acontecer com a sua vida? Fica pesada. Fica pesado criar seus filhos, fica pesado cuidar da sua casa, sua vida financeira fica pesada. Você fica pesada porque daí você engorda e você não se cuida. Essa é a reflexão do dia de hoje. Tá pesado? O que tá pesado? Jesus nos prometeu que com ele é leve. Primeira coisa, nos voltar para o Senhor. Realmente chegar ao pé da cruz e rasgar o verbo. Senhor, tá pesado e eu não sei o que fazer. E ele vai te conduzindo. Se talvez você precisar de um médico, ele vai te levar para o médico. Se talvez você precisar fazer uma terapia, conversar, desabafar, receber ferramentas para a cura das suas dores, ele vai te encaminhar. Pode ser talvez para mim, pode ser talvez para outro terapeuta, para uma psicóloga, para um psiquiatra, para uma conselheira da sua igreja, para curar feridas emocionais. E se for espiritual, ele vai te tratar lá no seu secreto, no seu momento de devocional, no momento que você está chorando, no momento que você busca o Senhor, no momento que você vai na igreja, no momento que você ora, no momento que você louva. As três partes do nosso ser precisam de atenção. Em algumas dessas três partes algo pode estar pesado. Mas com o Senhor tudo isso se torna leve. Vamos orar para finalizar essa reflexão do dia de hoje? Pai, muito obrigada por mais um dia. É um privilégio saber que nós somos amadas por Ti, que o Senhor nos criou, que o Senhor está conosco todos os dias. E a cada dia o Senhor dá uma oportunidade nova. O Senhor dá uma opção da gente escrever o nosso dia, da gente escolher o que nós vamos espalhar pelo mundo. O Senhor nos dá uma opção de tratar tudo que dói, tudo que incomoda, para que a nossa vida, para que o nosso fardo não seja pesado, mas para que seja leve. Pai, eu decido nesse dia entregar em Tuas mãos esse dia, esses fardos, essas dificuldades, esses problemas e tudo que eu tenho que fazer hoje. Me ajuda, porque o Senhor prometeu que o Senhor nunca me deixaria e nunca me abandonaria. E o Senhor prometeu também que o fardo da minha vida contigo é leve.
Por isso eu decido hoje entregar esse fardo em tuas mãos. Eu peço que a paz que excede todo entendimento e a alegria que vem do Senhor possa ser repartido entre todas as pessoas que escutarem, Senhor, essa reflexão, essa palavra. E que o Senhor possa ajudar a cada um que se permitir a carregar o fardo da sua vida, para que seja mais leve. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, porque eu estou viva. Muito obrigada por tudo que o Senhor me dá. E muito obrigada por mais essa oportunidade de vida. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado. Que o Espírito Santo possa fazer essa palavra ficar reverberando no seu coração. E que ela faça sentido para você. E que ele traga à sua consciência todas as coisas que você precisa mudar para que essa vida tenha sentido, tenha paz, tenha alegria, tenha desfrute e seja leve. Que Deus te abençoe e até amanhã.